Nesse vídeo eu vou comentar sobre o movimento Diretas Já. O golpe de 64 vai completar 60 anos e a votação da emenda Dante Oliveira vai completar 30 anos, né? Então, tendo em vista essas datas, eu resolvi até montar um curso sobre o regime militar que será lançado em breve. Agora, então, nesse vídeo eu vou comentar então sobre o movimento Diretas Já. Bom, os militares iniciaram sua longa trajetória de 21 anos, né, em 1964. Então, veio Castelo Branco, veio Costa e Silva, veio Médici. Aí depois tivemos o governo do Ernesto Geisel, que foi de março de 74 a março de 1979, né, o penúltimo governo do regime militar. E o Geisel resolveu fazer aí uma abertura política, né, que ele chamava de distensão gradual e segura. Aí se adaptou para outras versões, lenta e gradual e tal. Então, as versões, há mais de uma versão sobre o mesmo tema, né, sobre a distensão gradual e segura, que depois foi rebatizado de abertura política, o que culminou na Lei da Anistia de 1979, a eleição para governador em 1982 e, finalmente, a entrega a entrega do poder dos militares para o Tancredo Neves, né, na eleição de 1985. O então presidente Geisel pediu para o senador Petrônio Portela iniciar aí esse projeto de abertura política, e depois ficou conhecido como Missão Portela, né? Então, o Petrônio Portela, obviamente, era da Arena, o partido ligado aos militares. Haviam só dois partidos permitidos durante o governo militar: a Arena, que reunia os aliados dos militares, e o MDB, que era da oposição, liderada por Ulisses Guimarães, né? Então, o Petrônio Portela, então, iniciou esse projeto aí de abertura política a mando do Geisel. Na esteira dele, Teotônio Vilela também apareceu como um dos líderes dessa abertura. Conta-se que até o Teotônio Vilela pediu autorização para o Geisel para iniciar uma corrente mais moderada dentro da Arena, e o Geisel teria autorizado. Quer dizer, o próprio Geisel autorizou o Teotônio Vilela a ser oposição a ele mesmo, né? Curioso, pelo menos uma versão diz que aconteceu dessa forma. Depois o Teotônio Vilela vai romper com a Arena e aderir ao MDB. E foi justamente o Teotônio Vilela que teria começado aí com o movimento Diretas Já na televisão. Então ele foi num programa de televisão em 1983, começo de 1983, e propôs as eleições diretas para presidente no Brasil, que não aconteciam desde a eleição de Jânio Quadros, né? Então, o Jânio Quadros foi eleito em 1960, e aí então ele renunciou, teve o João Goulart assumiu, teve o golpe de 64, o Brasil então só ia ter uma nova eleição direta em 1989, né? Então, em 1983, num programa de televisão, Teotônio Vilela teria iniciado então o movimento dos Diretas Já, defendendo as eleições diretas para presidente, o que não era permitido pela legislação vigente. O movimento começou muito tímido, tem um marco, né, com talvez pouco mais de 100 pessoas, na Grande Recife, no município de Abreu Lima, no dia 31 de março de 1983. Pouca gente foi nesse início de manifestação pró-Diretas Já, com medo de repressão e tal. Em 1983 houve outros protestos, Goiânia, várias cidades viram protestos. Goiânia foi a primeira capital a ter protestos pró-Diretas Já, mas em 1983 a coisa caminhou de forma tímida. Em 1984, o movimento Diretas Já ganhou tração, as pessoas passaram a perder medo de protestar, perder o medo de ir para a cadeia ou de levar paulada de militar, e aí foram para as ruas, então, pedir Diretas Já.
Lembrando que o que ajudou muito, né, o movimento pró-eleições diretas foi que já tinha acontecido a eleição, já tinha havido, né, a eleição para governadores de forma direta, em 1982. Então, nesse mesmo ano, em 1982, os paulistas, fluminenses, todo mundo elegeu, fazia muito tempo, né, elegeram então governadores pela via direta. Em São Paulo, o Franco Montoro foi eleito, né? Como já havia então um princípio de democracia com a eleição dos governadores, esses governadores eleitos democraticamente ajudaram o movimento Diretas Já, então ele acabou pegando bastante tração em 1984, e os números realmente impressionaram. O movimento de pró-eleições aqui em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, chegou talvez a 1,5 milhão, no Rio de Janeiro, na Candelária, 1 milhão. Foi só superado pelos protestos contra Dilma Rousseff na década de 2010, né? Esses números são muito também discutíveis, mas de qualquer forma foram números bem expressivos. Na realidade, a população tinha se cansado do governo militar. O Brasil estava em crise econômica no começo dos anos 1980. A bonança, o período de crescimento do chamado milagre brasileiro foi deixado para trás. O segundo choque do petróleo de 1979 gerou efeitos violentos no Brasil, tenebrosos do ponto de vista econômico, e o Brasil, no governo de João Batista Figueiredo, então conheceu anos de recessão, crise econômica, protesto de sindicalistas, aumento de preço, inflação, ou seja, um desastre econômico. A bonança de 1970 foi substituída por uma brutal crise econômica nos anos 1980. Depois chamou de década perdida, né, a década de 1980. Né? Então, quem sucedeu o Geisel foi o general Figueiredo, que pegou uma bucha, né, enorme, um período de transição, crise, depois um governo muito longo, né, de 6 anos. Realmente foram tempos assim complicados, né? Então, o movimento da Direta Já foi favorecido pela crise econômica, foi favorecido já com a abertura política que já tinha sido iniciada, então acabou pegando tração, jornais, televisão, falavam disso o dia inteiro. Na época, em 1984, eu tinha 13 anos de idade. Eu lembro dos meus pais quererem também eleição direta, torcendo para que passasse a emenda da Direta Já do Dante de Oliveira e tal. Todo mundo só falava de eleições diretas. Nas escolas, todo mundo só falava de eleições diretas. Então, o Brasil havia se cansado do governo militar, né? Só que qual que foi o problema? O problema é que a gestão desse movimento, depois da redemocratização, foi feita por políticos demagogos, por gente que não queria o bem do Brasil, gente que só queria o seu próprio bem. Foram feitas por oportunistas, né? E gente que não tinha a menor capacidade para gerir o Brasil. Então, todos esses movimentos reuniram aqueles políticos, né, que a gente sabe, né, que de péssima memória, como, por exemplo, o Leonel Brizola, um comunista, com visões completamente ultrapassadas, né? Foi conduzido também por Francisco Montoro, outro demagogo, Tancredo Neves, outro demagogo, Orestes Quercia, Fernando Henrique, Mário Covas, o Lula, obviamente, entre outros. Um monte de políticos, muitos deles ex-membros da Arena. O que aconteceu? Os políticos que davam sustentação à Arena e ao regime militar, percebendo que o barco ia afundar, já fugiram, né? Fugiram. Então, perceberam, esse regime militar aqui vai afundar, vai naufragar, vamos mudar para a oposição, vamos para o MDB e vamos defender então as Diretas Já. A ponto do José Sarney, que chegou a ser líder do governo, líder dos militares no Congresso, né, aderir
então ao movimento e ser vice, né, do Tancredo Neves na chapa vencedora, né? Ulisses Guimarães também era desse movimento. Então nós temos figuras oportunistas, figuras completamente comunistas, como por exemplo Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes também participou, e também demagogos como Ulisses Guimarães e Franco Montoro, que participaram desse movimento. O que marcou também a direta já foram os artistas, né, das grandes emissoras de televisão, também participaram dos eventos, né? Muitos deles só estavam participando para vender mais disco, para ganhar prestígio, para ganhar contratos milionários com redes ou com gravadoras. Também, então, os artistas também foram muito oportunistas aí nessa ocasião, né? Então, foi um ambiente só de demagogia, de conversa mole e papo furado. Bom, mas aí o deputado federal Dante de Oliveira colheu assinaturas e conseguiu, então, colocar em pauta uma emenda constitucional visando as eleições diretas. Porém, no dia 25 de abril de 1984, sobre grande expectativa, a emenda não passou por apenas 22 votos. Eram necessários 320 votos e os deputados favoráveis somaram 298 votos. No dia da votação, teve ampla mobilização do Exército e a Eletrobras cortou a luz de um monte de estados e cidades, né? Então muita gente que queria acompanhar a votação pela televisão não conseguiu por causa dos blackouts, né? A Eletrobras, em nota emitida, diz que foi coincidência, né? E a gente acredita que foi em coincidência. Então, teve blackouts, teve exército nos três poderes, exército cercando o Congresso Nacional, uns diziam que ia ter ameaça de um contragolpe se fosse aprovada a emenda, outros diziam que era iminente uma repressão mais brutal. Então em ambiente de ameaça, de blackouts e tudo, a emenda acabou não passando. Então a eleição de 1985 não seria pela via direta, mas sim pela via indireta. E aí em 1985 teve uma chapa, a do Paulo Maluf, né, que venceu os concorrentes, como ele disputou com Mário Andreasa, né, e venceu, vamos dizer assim, as primárias, entre aspas, contra o Mário Andreasa. Foi o escolhido pelo sistema, pelo então PDS, a concorrer pela eleição indireta, e de outro lado, a chapa encabeçada pelo Tancredo Neves, que surgiu como a grande liderança aí da ocasião, né? E tendo como vice o José Sarney, que eu falei que já tinha sido líder do governo, líder no Congresso do governo militar, né? Então, Tancredo Neves também é uma figura. Tancredo Neves era um getulista, né? Ele era fanático pelo Getúlio, também gostava muito do Juscelino Kubitschek, ele foi ministro do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, pouco antes de morrer, aí tem muitas versões, né? O Getúlio Vargas, pouco antes de morrer, teria dado uma caneta para ele. Outros dizem que até mesmo o discurso teria dado, discurso de... não, essa do discurso foi para o João Goulart, né? Mas a caneta teria sido dada pouco tempo antes do Getúlio Vargas, que o Getúlio teria dado para o Tancredo Neves pouco antes de morrer. Ele foi uma das últimas pessoas a ver o Getúlio Vargas vivo. Então o Tancredo Neves adorava o Getúlio Vargas, gostava do Juscelino, ele foi primeiro-ministro no tempo que o Brasil teve um regime parlamentar, né? O João Goulart não pôde assumir a presidência sob o regime presidencialista, teve que assumir presidente num regime parlamentarista. O Tancredo Neves funcionou como primeiro-ministro, depois durante o regime militar o Tancredo Neves foi parlamentar do MDB. Agora, uma diferença do Tancredo Neves para outros políticos mais radicais, como por exemplo Leonel Brizola e outros, é que o Tancredo Neves tinha bom trânsito entre os militares, né? Ele era tido pelos militares como um MDBista que podia conversar. Então muita gente do MDB pedia para o Tancredo Neves interceder alguma coisa junto com os militares. Então a escolha do Tancredo Neves para encabeçar
a chapa, né, da oposição aos militares, que acabou vencendo a eleição indireta de 1985, foi muito bem escolhida, porque ele tinha bom trânsito entre os militares e para evitar um contragolpe. Então temia-se, em alguns setores, que em 1985, caso não fosse eleito Paulo Maluf, outro candidato indicado pelos militares, os militares fariam um contragolpe. E o nome Tancredo Neves, por ter bom trânsito entre os militares, evitaria isso. Então, daí ele ter sido escolhido e não um nome, e não outro nome, né? Bom, mas o fato é que em 1984 o Brasil parou por causa dessas diretas já. Né? Movimento para lá, movimento para cá, mas infelizmente foi um movimento que estava sob o comando de demagogos e oportunistas, como sempre na história do Brasil e como sempre nessa triste república que nós estamos vivendo, né? Muito triste. Também gostaria de comentar que o curso Bill de inglês, né, do Jonas Bressan, está com uma promoção imperdível de 50%, que vai até quarta-feira de cinzas, né? Então não perca essa oportunidade. Você que ainda não sabe inglês, já passou da hora de aprender esse idioma. Importante para o trabalho, viagens e para o progresso intelectual. Faça logo a inscrição e não perca essa promoção de 50%. Vamos ficando por aqui. Obrigado.